Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed do Drummer e aquela sensação de limpeza depois da faxina é boa demais, né, Roger? É isso aí, é sempre bom arrumar a casa e deixar as coisas do jeito como tem que ser, né? Olha ali, hein? E hoje o Roger está nos visitando novamente para conversarmos sobre mais um episódio da série Última Semana, em que nós vamos conversar sobre a limpeza do templo. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, Roger, hoje, mais um episódio dessa série Última Semana, em que a gente fala de acontecimentos, momentos da última semana de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a limpeza do templo, quando Jesus expulsa os cambistas, os vendedores, os venditores, já vi até esse termo, expulsa lá do templo. Então, Roger, pra gente começar, comente aí, qual que é esse acontecimento, o que aconteceu ali, o que sucedeu, os fatos, Se precisar, até ler aí pra gente os versículos onde acontece esse relato. Então, Duda, essa história ela se passa, como a galera aí tá sabendo, tá tendo aí a série no PADD aí, sobre a última semana de Jesus, quando ele chega em Jerusalém. E se vocês se lembrarem do contexto, é Jesus chegando ali em Jerusalém, sendo na entrada triunfal. Ele vai entrar na entrada triunfal ali e vai entrar no jumentinho, e a galera vai receber ele com uma festa e tudo mais, vai falar Hosana, Hosana, filho de Davi e tal. E aí eles vão fazer uma festa muito grande e vão falar que ele é profeta e tudo mais. E essa história a gente encontra ela nos 3 evangelhos sinóticos. Eu peguei o texto de Mateus 21, do 12 ao 17. Mas a gente também encontra ela no Evangelho de Marcos, do capítulo 11, no versículo 15 até o 19, e no Evangelho de Lucas, do capítulo 19 até do 45 ao 48. A passagem que eu vou ler agora, o texto que eu peguei como base desses 3 textos que eu falei aí, eu vou escolher ler Mateus capítulo 21, do 12 ao 17, que diz o seguinte: Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados, e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor. E deixando-os, saiu da cidade de Betânia, onde passou a noite. Então, essa passagem que eu acabei de ler, ele vai falar que Jesus, depois da entrada triunfal, ele chegou ali e já foi direto no templo, e já foi direto lá, expulsando a galera e xingou a galera. A gente também encontra esse relato lá no Evangelho de João, mas aí é uma conversa para um pouquinho depois. Porque João ele tenta enfatizar a divindade de Jesus, não é uma questão fechada. Alguns estudiosos dizem que teve duas purificações do templo, outros dizem que uma, mas depois talvez a gente tenta explicar um pouco se for o caso. Certo. E nos outros relatos ali, Roger, de Marcos, de Lucas, é basicamente a mesma coisa que ele fala, Talvez algumas pequenas diferenças, Por exemplo, eu tenho aquele texto ali, o trecho de Lucas que tu pegou, do 19, 45, 48, não tem essa parte das crianças, Por exemplo, Só diz que depois que ele fala, covil de ladrões e tal,
que ele ensinava no templo e os chefes, os sacerdotes, os mestres, né, queriam matá-lo, né? E aí até entra uma questão, né? Se esse relato, né, ele está na última semana de Jesus, quando Lucas, por exemplo, pegando agora de Lucas, né, que diz todos os dias ele ensinava no templo. Esse todos os dias ele ensinava no templo, provavelmente, então, vamos dizer assim, nesse momento ali, no dia seguinte, porque não teve muitos outros dias, né? Que ele tá falando agora dessa época, até porque a gente tem que lembrar que Jesus, ele vai especificamente nessa época para Jerusalém, porque seria sua última semana realmente, mas ele não ia mais para Jerusalém, já fazia ali um tempinho, né, porque o pessoal queria pegar ele, né, então ele estava evitando ali Jerusalém até que chegasse o momento, daí por isso que eles vão lá para Jerusalém. Até a gente pode lembrar aquele caso, né, para ver como é que eles não queriam ir para essa região ainda, queriam matar Jesus. O caso de quando Jesus ressuscita Lázaro, que Lázaro ficava ali em Betânia, né? Sim. Betânia, ali do ladinho, ali, né? Bem pertinho de Jerusalém. E, inclusive, ali no texto que tu leu, diz, depois eles foram para Betânia, né? E aí, quando Lázaro morre, aí Jesus espera 3 dias, aí eles vão para lá. E o pessoal diz, não, né? O pessoal quer nos apedrejar lá, né? Porque, cara, da região ali, né, queriam pegar Jesus, e aí eles acabam indo, até que Tomé diz, né, se for pra ir pra morrer, então vão morrer, né, o pessimista Tomé, né. Mas é interessante, né, essa questão ali de que Jesus, então, ele chega lá no templo, ele vê o que está acontecendo, e aí ele resolve colocar ordem lá, né. E aí, antes da gente entrar nos pormenores ali, Roger, tu comentou, né, que tem o caso de João, né? Que João também tem um texto falando muito parecido. Eu até vou ler aqui pra gente, ó. Olha só, é João capítulo 2, né? Do 12 ao 16 eu vou ler. Diz o seguinte: depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Isso que eu tô lendo é logo depois que Jesus transforma a água em vinho. O primeiro milagre de Jesus, né? Isso aí, primeiro milagre público. Isso, perfeito. Primeiro milagre público. Inclusive, esse milagre da transformar água em vinho, ele só tá em João, né? Isso é uma coisa interessante. A não ser que eu esteja me enganando com outro, mas se eu não me engano, ele só tá em João. Só em João. Isso, aí continua no versículo 13. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas, né, tem algumas coisas diferentes aqui já, né? E expulsou todos o templo, bem como as ovelhas e os bois. Coitados dos ovelhas, não tinha nada que ver, né? Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse, tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então a gente vê que a gente falou, a gente tem isso aqui acontecendo, não parece ser a última semana de Jesus, bem no início. E aí tem alguns teólogos, alguns, né, pensadores, né, que dizem que então teve 2 momentos que Jesus expulsa, e tem outros que acreditam que tá relatando o mesmo, só que de uma forma diferente. Até porque esse relato de João, além de estar bem no início, né, do Evangelho de João, ele também tem algumas coisas diferentes, né? Ele tem essa questão do chicote que os outros 3 não mencionam, né? Essa questão de que em momento algum ele fala sobre o relato ali de que a casa, né, do pai dele virou um covil de ladrões, né? Não tem essa questão, mas ele diz que a casa de meu pai virou um mercado, né? Tipo, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então, muda um pouquinho. O que tu pesquisou aí, Roger? O que tu acha sobre isso aí? Então, Duda, pesquisando mais a fundo a respeito dessa situação, o que nem tu disse, alguns dizem que teve 2 purificações, outros dizem que foi uma, mas os livros comentados, os que existem, né, eles sempre relatam, como eu disse antes também, que o Evangelho de João ele foi escrito primeiro quando já tinham todos os 3 evangelhos sinóticos já estavam escritos. Em João, ele queria relatar a divindade do nosso Senhor Jesus. Ele começa falando que ele foi, no princípio, que todas as coisas foram criadas por ele e tudo mais, por meio dele, que ele era a palavra, se fez carne e tudo mais. E também que João, como ele já tinha os 3 evangelhos, ele queria completar os 3 evangelhos com a visão que ele tinha de alguns relatos. Então, se a gente parar e analisar por essa ótica, né, essa passagem de João, mesmo que alguns estudiosos dizem que ela não
não é a mesma, mas ela se encaixa perfeitamente e ela complementa a passagem que tem nos 3 evangelhos sinóticos. E por essa razão ele vai usar o chicote, ele vai usar que Jesus já foi expulsando e tudo mais. Ele também vai tratar algumas questões de que Jesus vai falar que ele vai destruir o templo e vai reconstruir em 3 dias, e aí que daí já é uma questão que Jesus vai estar levando pro lado de reformar a aliança, que era uma antiga aliança de Deus com Moisés, né, e com a lei, e aí agora ele vai fazer uma aliança sobre o corpo dele, sobre os fundamentos dele, o sangue, o sacrifício dele, né? Eu vou continuar lendo aqui, ó, versículo 17. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Isso logo depois, né, dele falar: parem de fazer da casa do meu pai o mercado. E aí continua: então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Que a gente falou, né? Estava falando do corpo dele. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. E aí continua, né? Mas assim, Roger, tem alguns argumentos. Por exemplo, essa questão do que é falado depois pelos judeus, né? Desses 46 anos, né? Alguns argumentam o seguinte, né? Esse templo que Jesus estava ali era o templo de Herodes. Isso. Né? Não é o templo de Salomão, que ele foi destruído, né? Muito tempo antes. Mas é o templo que Herodes construiu. E aí dizem que, como assim, ele fala ali 46 anos, quando Herodes construiu esse templo, 46 anos depois, daria, vamos dizer assim, bem no início do ministério de Jesus, né? Daria por volta ali no máximo 29 depois de Cristo, na verdade um pouquinho antes assim, né? Pelo que eu tinha visto algum comentário sobre isso. Então, vamos dizer assim, não pegaria bem no final da vida de Jesus. Lembrando que o final da vida de Jesus não dá em 33 depois de Cristo, porque quando o José esqueceu de registrar Jesus, né? Registrou depois, né? Então o ano 0 Jesus já tinha ali alguns anos. Sim. Não, mas isso aí... E o nosso calendário também está errado. Não entra o caso. Mas assim, alguns argumentam essa questão, sabe? Não é aquela da última semana de Jesus. Aí outros, né, fazem os cálculos também, não tem nada a ver, não é bem isso aí, sabe? Não quer dizer, demorou isso, mas não quer dizer que, esses 46 anos é 46 anos, né? Então é um pouquinho complexo essa questão aí, né? Mas assim, né, Roger, mas que nem tu comentou, o João, sendo ou não sendo na última semana de Jesus, se for, né, complementa um pouquinho mais, se não for, né, daí a gente não usa aqui hoje. Mas aí a ideia é que Jesus ele fez essa limpeza 2 vezes, né? Mas é muito semelhante o relato, né? Isso. Então fica aquela pulguinha atrás da orelha. Será que João tá falando a mesma coisa e ele só não quis colocar lá no final, ele colocou ali no início? Até porque nos relatos também da última semana de Jesus, em João tem muito mais coisa, né? Tem toda aqueles ensinos de Jesus no cenáculo ali, onde ocorre a última ceia. Tem a questão do lavar os pés. Isso. Que ocorre também durante a última ceia ali, né? Que só tá em João. Então, daqui a pouco, né? João quis deixar para o final algumas outras partes, não sei, né? Então é esses debates que a gente tem aí teológicos, que também, assim, não vamos nos ater muito, porque hoje a nossa ideia é a gente falar ali, né, sobre a limpeza do templo. Então, Roger, hoje estamos falando aí, né, da limpeza do templo, e a gente viu aí na Bíblia ali, aonde que ela aparece e tal. Temos uma breve resumida, uma explicação sobre o que aconteceu, o que sucedeu. Mas aí, o que significa cada um desses pontos aí? Por exemplo, né, Roger? Por que Jesus vai lá limpar o templo? Por que aquelas pessoas estavam fazendo o que estavam fazendo lá dentro do templo, sabe? Se a gente puder agora, né, entrar aí mais nos detalhes aí pra gente poder entender, né? Até porque se tu for analisar, Roger, esse é o único relato na Bíblia, nos evangelhos, né, que a gente vê Jesus usando força física, né? Isso aí. Se for ver, né, então acho que é um momento ali que vale a atenção aí, né? É verdade, vale muito a nossa atenção. Assim como todas as coisas que estão relatadas na Bíblia a respeito da vida de Jesus tem um significado, e essa passagem ela também traz muitos significados para nós. E a gente precisa entender um pouquinho, a gente precisa olhar mais além, né?
o que essa passagem ela tá querendo significar, tá querendo nos dizer. E a gente precisa entender um pouquinho. Na lei de Moisés, dizia que todo judeu ele deveria, pelo menos uma vez no ano, ir até Jerusalém, ir até o templo e sacrificar um animal, né, durante as 3 grandes festas que o judeu ele tinha. E como vocês estão ouvindo na série de estudo do Pelo Amor de Deus, essa semana é a última semana de Jesus. E aí ele vai para Jerusalém. E o que está próximo? Onde vai terminar essa semana? Duda, diz aí para mim o que vai terminar. Vai terminar na morte dele. Qual é a data que eles estariam comemorando? A Páscoa. Isso aí, a Páscoa dos judeus, que é uma das 3 grandes festas. Só que daí o que acontece? Por que tem essa galera no templo? Você imagina você tá na sua casa, você tem que sair da tua casa, do teu país, do teu lar e andar, sei lá, 100 km, 200 km. Pé. A pé. Não é pegar um avião e um carro e ainda por cima ter que levar um animal. Uhum. E o animal ter que chegar lá em perfeito estado, porque os animais para sacrifício eles deveriam ser perfeitos, né? Não deveriam ter mancha, não deveriam ter nenhum problema. Então o que acontece? A essas pessoas era muito mais difícil tu sair a fazer 100, 200 km com um animal, né? A pé naquela região, no deserto, enfim, uma terra que não favorecia essas viagens. Então, o que as pessoas viram? Que era mais fácil ir até Jerusalém e ir lá comprar os animais perfeitos. Só que o que acontece? Essas pessoas, eles usaram dessa ocasião para fazer algo totalmente que ia contra os princípios de Deus. Essas pessoas usaram de uma coisa que poderia ajudar as pessoas, que poderia facilitar a vida delas, para levar pelo outro lado. Porque imagina que como era a Páscoa dos judeus, estava cheio de judeu por toda parte. Então essa galera, elas escolhiam ir até lá em Jerusalém e comprar os animais lá, porque, como eu disse para vocês, se tornava muito mais fácil. Tem alguns relatos, né? Mas daí, agora, digamos assim, não tá escrito na Bíblia, né? Mas que chegava ao cúmulo, digamos assim, daqui a pouco, né, Roger, tu trouxe, né, um animal, né, da tua viagem. Só que chegava lá pro sacerdote, ele dizia, não, esse aqui não dá. Aí ia lá, trocava por um puro, e aquele animal que não dava, eles botavam lá pra trás e depois vendia pra outro. Isso. Porque dava, né? Ele podia ser usado. Só que, né, eles estavam explorando as pessoas, né? E era muito lucrativo, né, Roger? Pensa só, tinha o quê? Uns 300 mil pessoas aí a mais aí, né? Por isso que também os ânimos, né, dos romanos estavam um pouquinho, né, acalorado, porque tava cheio de judeu aí, né? Daí, show de bola. Aí tu vai me dizer assim, tá, mas Roger, mas então Jesus não devia ter expulsado os caras? Não, Jesus devia ter expulsado os caras. E eu já vou dizer por quê. Porque, pra mim, é claro 2 coisas, Duda, a respeito dessa situação, né, pra provar que não era errado. Primeiro, Jesus, com esse tipo de atitude dele, ele mostra como que ele lida com o pecado. Porque, como tu mesmo disse, as pessoas estavam lá por questão de dinheiro e não para uma questão lucrativa. Sim, ganância. Isso aí, ganância. Eles tinham se perdido. E muito provavelmente, Duda, mas aqui é um parênteses, os chefes dos judeus ali, o sacerdote e tudo mais, como tu disse, que não tá na Bíblia, mas eles lucravam muito, porque o que acontecia? Quem tinha que oferecer o sacrifício era se o nome, Duda? O sacerdote? Isso aí, o sumo sacerdote. Então o animal tinha que passar por uma inspeção. Sim, antes, né? Isso aí, então muitas vezes eles dizem, que nem tu disse, esse animal não dá, daí vai lá e compra e tal. Então os líderes religiosos estavam sabendo de toda essa situação aí. E eles estavam, de certa forma, também meio que se vendendo e tudo mais. Não, e detalhe, né? Digamos que nem eu falei, um caso de troca, mas também tinha que comprar, né? E aí, no templo, eles não aceitavam qualquer dinheiro. Era um dinheiro, isso aí. Era só o shekel hebraico lá. E aí, por isso que tinha os cambistas ali, que fala, né, que ele virou a mesa dos cambistas, né? O que eram os cambistas? Cara, que fazia câmbio, né? Isso. Ou seja, trocava dinheiro. Aí, no câmbio, também já dava uma lucrada, né? Isso, por exemplo, eu vim de uma região... Tu veio com peso uruguaio. Isso, e aí tinha que ser no dólar. Não, só aceito real, real, isso, né? Aí. E aí eu ia lá e trocava com o cambista e tal. Então, tava virando, tipo assim, tinha perdido total. Então, Jesus, ele lida com isso, porque isso é pecado, né? Porque isso aí é um pecado. Então, ele fez isso, ele tinha que fazer isso para mostrar como ele lida com o pecado. E segundo, para botar ordem no templo, né? Ele mostra que tem que ser da maneira correta. Jesus, ele vai mostrar que ali no templo, e também na nossa vida, tem que existir uma busca pela santidade, que é o que Jesus vai restabelecer ali no templo.
muito diferente de hoje, né, Duda? As atitudes de Jesus quando ele vira. Como tu disse, acho que talvez o único relato que a gente tem, né? Dele usando força física. Isso aí. Hoje em dia as pessoas... Mas isso também o que isso mostra pra nós? Que Jesus, ele não é só paz e amor. Por mais que seja a única vez que Jesus ele usa da força física, mas em todas as vezes Jesus sempre tratou o pecado da maneira correta. Jesus ele nunca passou a mão por cima, não, querido, tu pode fazer isso aqui, eu te amo, eu te perdoo. Ou um Jesus ridicularizado que talvez dá risada por qualquer coisa, ou que aceita tudo e tudo mais. Não, aqui Jesus está mostrando um lado de Senhor. É que ali, tipo assim, uma coisa é ele ter chegado no templo, o que vocês estão fazendo aqui? Sai todo mundo aqui, não sei o quê. Só que ali era o cúmulo, né? Sim, ali já tinha passado dos limites. Não era que nem, por exemplo, assim, ele chegar lá com os fariseus e dizer, raça de víboras. Ou, não, isso é quem fala João Batista. Não, mas não é que nem ele chegar a falar, né? Vocês são como sepulcros caiados, né? Isso e aquilo, né? Não, ali ele diz, não, isso aqui é inadmissível, né? Ele ficou indignado, né? A ira dele subiu. Depois a gente pode comentar sobre a questão da ira de Jesus ali, né? Mas continua aí, Roger, tu estava comentando aí esses detalhes aí, né? Então, além de todos esse significado, para nós também, quando Jesus faz isso, ele deixa claro que ele é o Filho de Deus, que ele tem autoridade, né, para botar. Então a igreja tem que ser conforme Jesus diz. E se tu parar para analisar, Dudu, olha só que negócio interessante, né? A reforma protestante foi em 1500, né? Só que Jesus já começou a reformar lá né? Muito antes de Martinho Lutero e tudo mais. Jesus já estava reformando ali o templo, ele já estava botando ordem na casa, né? Azar dos outros, azar de quem estava fazendo coisa errada, né? Jesus estava fazendo aquilo que é certo. E aí o que acontece? Quando ele faz isso, ele mostra toda a autoridade dele, Duda. E de que forma que ele mostra toda a autoridade dele? Como a gente já disse aqui que é um ato público, Jesus aqui já tá sendo Jesus mesmo, né? Não tá mandando as pessoas não fala e tal. Ele tá mostrando quem ele é. E aí ele cita a palavra de Deus, ele vai e cita Isaías 56, o versículo 7. Eu tenho aqui, Roger, deixa que eu leio pra ti. Isaías 56, 7, né? Isso. Diz assim, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos, seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. 56, 7, né? Isaías 56, 7. Isso aí. Então, o que ele está dizendo? Quando ele está falando aquilo ali, ele está falando dos outros, dos gentios, né? Dos que não eram do povo judeu. E aí, se tu for ler todo o capítulo lá, vai ficar bem mais claro, né? Que Jesus está falando que as pessoas, eles tinham que vir e guardar no coração e tudo mais, respeitar, e aí eles iam ir no templo para adorar. E aí, em seguida disso, que esse era o verdadeiro propósito do templo, né? Em seguida disso, ele já condena o povo, aquele pessoal que estava ali fazendo todas essas transações, toda essa baderna. Porque tem uma coisa que a gente não leva em consideração. Quando a gente lê na Bíblia, se tu não fizer o exercício de imaginar a cena, talvez passe algumas coisas despercebidas. Agora tu imagina, Duda, tá num lugar que nem eu disse antes, talvez era necessário até que tivesse esses animais, porque vamos supor que algum animal se machucava no caminho, ou acontecia alguma coisa, né, por ser uma viagem longa. Então era necessário por certo ponto, mas lá onde estava acontecendo não deveria ser. E aí tu imagina, num lugar onde deveria ser oração, cheio de bicho, cheio de tumulto, cheio de gente conversando, gritando, daqui um pouco alguém achava que estava sendo passado para trás, já dava mais um tumulto e tudo mais, não estava em ordem. E o templo do Senhor era para ser ordem. Sem falar na ganância que eles estavam usando para tirar dinheiro das pessoas, né? E por isso que daí ele já cita Jeremias também. Jeremias 7, o versículo 11. Quando ele fala que as pessoas estão transformando a casa dele no covil de ladrões. Sim, o Jeremias 7, 11 diz: esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Então, né, lá em Jeremias, ele faz como se fosse uma pergunta, e Jesus aqui está afirmando. Né? Então, para te ver como que é a situação. Deus lá no profeta Jeremias estava falando que eles iam fazer isso e, tipo, fazendo um tom de pergunta, vocês vão mesmo? E aí quando Jesus vem, Jesus fala, vocês transformaram, de fato, vocês fizeram isso. Esse pessoal que tinha a lei de Deus, que tinha todas as palavras dos profetas. Então, tipo assim, Jesus tinha todos os motivos para ficar irado, porque, tipo assim, Jesus tá falando, cara, vocês foram um povo escolhido, vocês tinham a palavra de Deus, vocês tinham a palavra dos profetas, e mesmo assim vocês foram por um lado totalmente contrário, o coração de vocês ficou obscurecido, ficou duro,
vocês só pensam em lucro, vocês não pensam em vir aqui adorar a Deus. O propósito não é mais esse que vocês estão tendo aí, não é esse, é muito pelo contrário, tá perdido. E por isso Jesus pega e bota ordem, né? E a partir desse momento também, Duda, depois de falar essas coisas aí, olha só, Jesus ele restabelece a ordem. Porque lá em Mateus, o que diz lá em Mateus? Ele proíbe, né, no caso, né? Ele proíbe os caras, mas também ele pega e ele permite que o cego e os mancos se aproximem dele. Sim. E aí ele cura. E o que acontece? Naquela época, os aleijados, os cegos, essas coisas, eles não podiam entrar no templo. Era pro povo judeu, se tu tinha alguma coisa assim, tu tava amaldiçoado, tu tava recebendo a punição de Deus por algum pecado que tu tinha cometido na cabeça deles, né? E aí Jesus, ele restabelece a ordem do templo, permitindo com que essas pessoas, os doentes, os fracos, né, fossem até o templo para ser curado e também para adorar a Deus através disso. E aí as crianças também cantam, né? E aí ele cita o Salmo, né? Falando que vocês nunca ouviram que as crianças, né, vão louvar a Deus. Isso aí é um salmo, é o Salmo 8, né, versículo 2. Então Jesus, ele, além de tudo isso, ele restabeleceu a ordem. Isso significa para nós que é ele que manda em toda a parada, que a gente tem que seguir como ele quer. Sim. Então a gente tem ali, né, Jesus ele fazendo essas coisas. Até depois, né, Roger, mais pra frente, por exemplo, a gente tem o texto ali de Marcos, que a gente leu, a gente não leu na verdade, né, mas citou que tá no capítulo 11, mas depois ele vai falar de novo, direcionado para os sacerdotes, também os ladrões, né, vai chamar eles de ladrão de novo, né, só que ele fala, né, que eles devoram as casas das viúvas, né, eles fazem longas orações para ficar disfarçando e cobrar mais, né? Porque cobrava por minuto da oração, por hora, né? Então, ele vai acusar eles novamente. Só que daí não precisava virar mais ninguém, né? Porque é só verbal, né? Sim. Mas tu sabe, Roger, que nem eu comentei, né? Tem toda essa questão ali, né? Que Jesus, então, ele tá fazendo uma purificação do templo, né? Porque é um lugar ali onde os religiosos estavam, né? Ou seja, fazendo aquilo que não deviam. E aí ele rejeita também rejeita a hipocrisia dos religiosos, mas tem essa questão da atitude de Jesus, né, que tu comentou ali e tal. E Jesus, ele simplesmente chega com o pé na porta, né, se for analisar. Ele olha aquilo, ele começa a observar, que nem tu falou, aquela gritaria, aquela algazarra, os animais ali, as pessoas ali, né, daqui a pouco até um cheiro, né, diferente. Isso. Né, que o cheiro normalmente ia ficar só onde era feito os holocaustos, né, porque pensa, eu fico às vezes imaginando, às vezes eu entendo o motivo de ter tanto incenso no templo e na coisa, né, tem aquela ideia de ficar aquela névoa para não ver a presença do Senhor, mas também devia para ajudar no cheiro, né? Para ajudar no cheiro, né. Mas assim, né, Roger, tem a questão do que Jesus ficou irado, né? Ele tem uma raiva, né? Sim. Só que Efésios, né, 4:26, a gente conhece que fala que quando vocês ficarem irados, não pequem. Mas Jesus, ele ficou irado. E a gente sabe que Jesus, ele era santo e nunca pecou. Não sei se tu chegou a refletir sobre isso, Roger, sobre a questão dessa demonstração de ira de Jesus, da raiva dele, assim, né? Porque não foi uma simples ira, estou brabo, né? Foi uma demonstração, de certa forma, de raiva, né? Porque ele chegou lá virando tudo, né? Sim. Mas e aí que tá? Tipo, ele não pecou nisso? E por que ele não pecou? Tu chegou a dar uma refletida nisso? Sabe, Duda, que eu já refleti muito a respeito disso, né? Porque, que nem tu disse ali em Efésios, no capítulo 4, versículo 26, diz, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então, Paulo, né, ele já tá partindo do ponto que a gente vai ficar irado. Mas aí tem um ponto muito... Porque, né, quando vocês ficarem irados, né? Isso aí, a ira não é necessariamente pecado. Ela só é pecado conforme se tu deixar ela te consumir. Que não foi o caso de Jesus. Por quê? Porque a ira de Deus, ela é sempre contra o pecado. Ah, tem esse detalhe, ela é sempre voltada, né, pro pecado. Então, nós não temos que amar o pecado, a gente tem que odiar o pecado, a gente tem que se irar contra o pecado, que é exatamente essa atitude que Jesus está tendo ali no templo. Jesus não está tendo uma atitude de raiva porque ele não gostou dos caras, não foi com a cara dos caras ali e já começou as olhos chibatadas e chicotadas, né? E azar deles. Não, ele estava irado com a situação do que estava acontecendo, da questão do pecado. Então essa ira em relação ao pecado é uma ira santa, porque o nosso próprio Deus, ele é um Deus de ira,
né? E Jesus, sendo Deus, ele também, lógico que ele ia se irar contra o pecado do que os caras estavam fazendo lá no templo. Então, de maneira nenhuma, Jesus pecou. A diferença de Jesus para nós é que a nossa ira é um pouco diferente, né? A gente fica irado no tom de raiva. E não numa ira contra o nosso pecado. Porque se muitas vezes a gente ficasse irado contra o nosso pecado, eu acho que seria até mais fácil da gente lutar contra ele. Porque a gente não ia querer cometer ele. E sabe que o nosso coração, muitas vezes, ele quer cometer, né? A nossa carne, ela quer cometer o pecado. Então, de maneira nenhuma, Jesus pecou, porque a ira dele é a ira correta, como deve ser. Sim, a ira dele, ela tinha como objetivo a justiça de Deus, né? Isso. Tipo, não era uma ira egoísta, né? Que é pecaminosa, né? Então, digamos assim, ele tinha uma direção correta, uma motivação correta. Ele estava querendo combater o pecado, né? Para que, digamos assim, a justiça de Deus prevalecesse, né? É uma ira pela santidade. Pela santidade. E detalhe, como ele é filho de Deus e é Deus, né? Então, vamos dizer assim, ele entendia perfeitamente qual que era a vontade de Deus e qual que também era a justiça de Deus. Porque às vezes a gente pode pegar também, né, Roger? Ah, não, eu estou irado com isso, mas na verdade a gente usa o pretexto de que não, porque isso está contra Deus, não sei o que, na verdade... Tá no nosso coração. Tá no nosso coração. A gente que não concorda com alguma coisa. Isso. Usa a palavra bonita daí. Usa a palavra bonita pra não querer tratar o nosso coração. Então... Outra coisa, né, Roger, que é interessante a gente ver isso aí, porque que nem tu falou, Jesus, quando ele vai lá, ele não chega lá, vamos dizer assim, com uma metralhadora matando todo mundo, né? Ele tem controle sobre a sua ira, né? Sim. Não é uma ira descontrolada, ela é controlada. Ah, mas daqui a pouco ele exagerou lá, virar as mesas ainda não. Ele tinha que, sei lá, né? Ele tinha que dar, vamos dizer assim, como é que se diz, dar um impacto ali, né? Sim, tinha que ser algo uma notável. Pressão, né? Notável, pra demonstrar, não, isso aqui é de indignação, não dá pra... Olha, pessoal, então, vocês estão fazendo isso aqui não adora a Deus, vocês estão fazendo a coisa errada e tal. E eu nem iam dar bola pra ele, né? Não, imagina. Ele tinha que chamar a atenção, né? E outra coisa, né, Roger, ele não fica com rancor, né? Porque a ira, normalmente, ela traz rancor, né? Isso aí. Então, isso que a gente também tem que pensar, né? Tem até um texto que eu peguei aqui de uma outra situação que Jesus também ficou irado, ó. Não foi só esse momento que ele ficou irado, ele ficou irado várias vezes. Em Marcos 3,5, por exemplo, ele fica irado com, vamos dizer assim, o coração pecaminoso dos fariseus, que ele diz assim, ó, irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem, estenda a mão, ele a estendeu e ela foi restaurada, né? Aquele caso do homem da mão ressequida que está, inclusive, também ali no meio das autoridades judaicas, dos fariseus e tudo mais, e eles não conseguiam aceitar, porque era sábado. Isso. Porque era sábado. E aí, o coração deles endurecidos, mais preocupados, né? Até Jesus, ele tem aquele debate, né? Tipo assim, da questão do sábado e tal. Mas mais preocupados, vamos dizer assim, em seguir uma regra do que salvar uma vida, por exemplo, né? Moralista. Então Jesus, ele nunca ficou irado com raiva por causa de ódio, por causa, né, de... Vamos dizer assim, ódio que eu digo assim... algo egoísta, né? Mas sempre temos que restaurar a ordem, que é o que ele fez no templo, né? Isso aí. E aí eu te pergunto, né, Roger, agora só, saindo da nossa pauta aqui, né? A gente vê ali que Jesus, ele limpou o templo porque tinha o pessoal fazendo comércio aí no templo. Tá, e hoje pode vender livro nas igrejas, ter livraria, pode fazer uma cantina dos jovens aí pra arrecadar dinheiro pra acampamento, essas coisas assim. O que tu acha, Roger? Pode ter um café na igreja porque tá fazendo comércio dentro do templo? Cara, é incrível, né? Tem muita gente que interpreta essa passagem exatamente com esse tipo de pensamento. Não é o que eu creio. Por quê? Porque, por exemplo, na nossa igreja, que a gente congrega, os fins não são lucrativos. Nós estamos nos reunindo lá na igreja, no templo e tudo mais, quando a gente vai na celebração, celebrar a Deus, cultuar a Deus, e a gente tem como objetivo cultuar a Deus, como eu disse. E se a gente parar pra analisar essa história, eu vou reforçar de novo o que eu disse antes. Cara, vinha judeu de tudo quanto era lado. E muita coisa podia acontecer nesse caminho. E era muito difícil. Você imagina não pega de uma distância tão grande, mas faz o seguinte. Sai com um cachorro, que é um animal pequeno, hoje em dia, e vai de uma cidade pra outra. Cara, vai ser muito difícil
entendeu? Hoje, nos dias de hoje, já vai ser muito difícil. Tu imagina naquela época os caras sair com os animais e irem até Jerusalém. Então, era necessário que tinha que ter aquelas pessoas para vender, mas não da maneira como eles estavam fazendo. Não, provavelmente não lá no templo, podia ser talvez numa praça longe do templo, mas dentro da cidade, que daí ia pegar os animais e levar até eles e tudo mais. Então, Jesus não está falando que é contra o comércio, ele está falando que ele é contra perder o propósito lá no templo, perder o propósito do quê? De adoração, né? Então, eu creio, Duda, que tu pode ter uma livraria, que tu pode tomar um café na igreja, tu pode ter uma cantina, entendeu? Por quê? Desde que o propósito não seja tu extorquir as pessoas, desde que o propósito não seja tu querer tirar dinheiro das pessoas. Tu pode ter, porque imagina que legal, veio uma pessoa que chega na igreja a primeira vez e aí nunca teve contato com a Bíblia. Aí tu ir lá e tu comprar a Bíblia e tu dar de presente pra pessoa. Dá na hora, né? Isso aí, dá presentear a pessoa, vai ser uma bênção na vida da pessoa, né? Tu imagina que depois... mas Roger, a igreja tinha que dar de graça a Bíblia, né? Vai ter isso também, né? Mas a gente vai pensar assim, né? Com certeza. Se quiser, dê, né? Isso, entendeu? Mas Jesus não está condenando esse tipo de ação. Jesus está condenando o coração das pessoas, porque o coração delas tinha se desviado. Muita gente estava tendo muito lucro. Me fugiu a palavra, mas é tipo extorquindo as pessoas ali no templo, entendeu? Estavam se aproveitando, né? Isso aí. Então, só que daí o que acontece? As pessoas, não pode ter isso daí. É uma interpretação errada. Jesus não está condenando o comércio ali. Ele está condenando a ganância, a avareza, né? Querer fazer outro tipo de coisa em cima do comércio. Até porque se a gente for pensar, a igreja não é templo, né? Já começa por aí. Isso aí. Né? Igreja não é templo. A gente não vai pra igreja, a gente precisa, vamos dizer assim, comprar uma Bíblia para poder adorar a Deus. A gente não precisa. Isso aí, a gente pode adorar Deus em qualquer lugar e com o nosso coração. A gente não precisa ir, por exemplo, na igreja e ter que comprar um livro para poder adorar a Deus. Não tem que comprar um café para poder adorar a Deus. A gente tem que comprar um café porque eu quero tomar um café, né? Isso aí. Quer comer um cachorro quente, né? Sei lá. A gente não tem cantina lá, não sei o que o pessoal vende nas cantinas aí. Tem algumas igrejas que tem, né? Mas a gente tem a livraria lá, né? Então, quer comprar um livro. Às vezes o livro tá mais barato lá do que se for comprar na internet, né? Isso aí. Porque o pessoal vende preço de custo, né? Isso aí. Então, assim, eu também vejo dessa forma, né, Roger? Tipo, a questão... O problema lá era realmente esse aí, né? De querer se aproveitar das pessoas, né? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando também as profecias que a gente vê sobre isso, né, que tu citou ali Jeremias, ele tá falando, vamos dizer assim, covil de ladrões, né? Uhum. Então, a não ser que na tua igreja o pessoal da livraria esteja roubando, né? Não é um covil de ladrões, né? Ali é covil de ladrões justamente pelo que o Roger falou. O pessoal, vamos dizer assim, cobrava altas taxas para fazer o câmbio, aí cobrava um valor que não era o valor real porque aquele animal era puro. Eu não quero pagar tudo isso aí por essa pombinha aí. Não tem problema, vai lá e compra ali dos romanos, só que não vai ser aceito, porque não é pura, né? Uhum. Então, sei lá, eles poderiam ter falado isso, né? Mas aí, Roger, a gente tem alguns símbolos que aparecem ali, né? A gente vê, por exemplo, o templo, ou tu já comentou, o templo representa ali a presença de Deus, né? Isso. Onde Deus estava e tudo mais, né? E aí, quando Jesus vem, obviamente que as coisas já mudam, né? Porque... Mas realmente, no momento dali que Jesus expulsa o templo, ali estava a presença de Deus, né? Porque Jesus estava ali, né? Isso, exatamente. Tu vê só, né? Aí a gente também tem Temos um ponto. Os cambistas, os vendedores, né? Que representam toda essa corrupção, né? E até mesmo a expulsão, né? Que nem tu falou, simboliza essa limpeza, essa purificação, né, do juízo de Deus contra a falsa religião, que é o que os fariseus, os mestres da lei pregavam, né, e trazendo essa purificação para uma necessidade de uma restauração espiritual, né, para vamos dizer assim, agora é tudo novo, né, então Jesus ele acaba purificando. Mas e as profecias aí, Roger? Temos profecias falando sobre isso? Bom, já citou uma, né, Jeremias, citou também Isaías, né. Tudo isso são profecias que estava lembrando esse momento e se cumpriram? Sim, Duda. O que acontece? Eu trouxe duas aqui. Acredito que tu talvez possa ter trazido mais algumas. Mas aqui eu vou ler o profeta Isaías e depois eu vou ler o profeta Jeremias também. E um vai dizer exatamente o que estava acontecendo, né? Por exemplo, lá em Isaías 56, do 1 ao 7, diz o seguinte: a salvação para os gentios. Assim diz o Senhor: mantenham a justiça e pratiquem o que é direito.
pois a minha salvação está perto, e logo será revelado a minha retidão. Feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo, e vigiando sua mão, para não cometer nenhum mal. Que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha a dizer que é certo que o Senhor me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro do meu templo e dos seus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno, que não será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança. Esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria, em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O que esse texto aqui que eu li ele está querendo dizer? Que se as pessoas optassem, né, por chegar a Deus com o coração purificado, eles iam ser aceitos lá no templo. Deus ia dar um lugar para eles podiam se chegar até Deus desde que eles tivessem o coração voltado para Deus. Então ele está dizendo também que o templo, que é esse templo aí que Jesus está purificando, que ele ia ser um lugar de oração. Então, só que o que estava acontecendo ali? Estava acontecendo de tudo, menos a oração. Né? E então, esse texto que eu li agora, ele está explicando qual é que é o verdadeiro propósito do templo, né? O que o templo deveria ser. E agora vamos ler lá em Jeremias 7. Eu vou ler do 1 ao 11. Deixa que eu leio aqui, Roger. Eu tenho aqui o Jeremias 7. Ele diz assim, ó, do 1 ao 11, né? Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta o templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras enganosas. Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim nesse templo, que leva o meu nome, e dizer, estamos seguros? Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Show de bola. Olha só o quanto esse texto é forte. O que Deus está falando através do profeta Jeremias? Que, moral da história, né? As pessoas vivem da maneira como querem, vão lá e, né, fora da igreja, fazem todas as coisas e simplesmente acham que indo na igreja elas estão seguras, mas a vida delas não mostra nada, né? E aí, ó, essa frase do versículo 11: e esse templo leva o meu nome, tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Então Deus, através do profeta Jeremias, ele está condenando essa ação das pessoas que faziam isso nessa época. Por isso que o profeta estava falando para eles. Então Deus ele repudia isso. E quando Jesus ele fala pro povo ali no templo que eles transformaram o templo de Deus num covil de ladrão, né, num covil de ladrões, Jesus está falando que, cara, aquilo que Deus fez uma pergunta, vocês vão mesmo transformar o meu templo num covil de ladrões? Esse povo agora tá transformou, entendeu? Então tu vê que Deus ele já abominava isso lá antigamente no profeta Jeremias. E agora, quando Jesus veio, Jesus, por ser Deus, né, abomina da mesma maneira. Então, aquilo que Deus falou, vocês vão fazer mesmo, eles fizeram, entendeu? Então, já estava escrito, né? Jesus estava concordando com Deus, de certa forma cumprindo, né? Porque, tipo assim, Jesus estava falando, aquilo que meu pai falou lá, vocês de fato fizeram, né? Então, tipo assim, o povo estava totalmente perdido. Então, já estava lá nas escrituras, escrito muito antigamente disso que estava acontecendo aí nesse relato, Deus já vinha avisando antes. E agora o povo se desviou. Então, esse povo aí,
e que deveriam saber dessas coisas, porque Deus falou pra eles através do profeta. Eles conheciam. Eles conheciam. Eles eram mestres da lei. Quando Jesus cita essa frase, eles já sabem onde é que tá vindo. Já sabem o que Jesus tá falando. Já sabem. E Roger, eu peguei também assim, não sei se é muito forçado, mas Malaquias capítulo 3 diz o seguinte: vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, né? Falando de João Batista, né? Falando o mensageiro que prepara o caminho, Isso. né? E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá. Diz o Senhor dos Exércitos. Ele está falando agora do Messias. Isso aí, Jesus. Né? Ou seja, João Batista vai preparar a vinda do Messias. Isso. E então aquele que vocês estão esperando, que é o Messias, virá. E ele virá para o seu templo, né? Uhum. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro, né? O fogo do ourives, lembra, né? Eles usavam muito o fogo para purificação, né? Uhum. E é o que ele fala em seguida. Ele se sentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. E aí isso tem muita conexão com o que acontece, né? Uhum. Porque Jesus, ele faz o que no templo? Ele vai para purificar o templo, né? Uhum. E essa purificação, quando a gente fala de purificação com fogo, né? Ela não é uma purificação que é agradável, vamos dizer assim. Porque quando tu bota o ouro lá no fogo para purificar, ele se desfaz, ele se deforma até ele ficar puro, né? Sim. Essa pra quem nunca viu, porque assim, tem essa visão, né, de purificação através do fogo. Quem nunca viu, daqui a pouco, tu pega assim, um pedaço de ouro aí que tá com algumas impurezas, né? E tu coloca no fogo, o ouro vai derreter e as impurezas, elas vão ficar no topo, né? Sim. Porque elas ficam, vamos dizer assim, mais leves, o ouro é mais denso, né? Uhum. Então o ouro fica na parte de baixo e na parte de cima ficam as impurezas. Então o ourives, né? Ele consegue facilmente tirar as impurezas. Tu separa, né? Tipo separar o joio do trigo, né? Isso. Não é tipo separar o joio do trigo, porque o joio e o trigo são muito parecidos. Mas eu quero dizer assim, tu tá separando, né, as impurezas do ouro, né? Então, mesma coisa, ele vai ao purificador de prata, né? Vai purificar os levitas. E aí, através dessa purificação que ele refina ouro e prata, assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. E aí a gente pode fazer uma conexão ali, né? Porque as pessoas estavam levando as suas ofertas. Uhum. Só que tinha os esquemas, né? Uhum. Tinha os ladrãozinhos aí, né? Se aproveitando da situação. Aí, com a purificação, agora virão as ofertas com justiça. Ou seja, de uma forma justa, né? Sem ninguém roubando, né? Então por isso que ele tem essa expulsão ali, né? Não, e faz total sentido. Entra perfeitamente, porque se tu parar pra analisar também, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Quem que cuidava do templo? Quem cuidava eram os sacerdotes, mas tinha os levitas que ficavam lá, né, louvando constantemente, né? Isso aí, o levita eles tinham essa finalidade aí. Os adoradores de plantão. Isso aí, então, muito provavelmente eles estavam ali também no meio ali e estavam consentindo com toda aquela situação. E aí o que acontece? Jesus ele purifica tudo aquilo ali. E aí a partir de agora, o que acontece? As pessoas podem ir lá e levar as ofertas com justiça, né? As ofertas que vão, de fato, vão valer, que é o que as crianças fazem. Sim. Né? Que Jesus, ele diz depois, logo depois disso daí de falar que estão transformando num covil de ladrões, né? Como eu disse, vem os cegos e os mancos, e ele cura eles, e as crianças começam a gritar. Sim, tu leu lá no início de Mateus, né? Isso aí Jesus cita o Salmo 8, versículo 2, né? Que as crianças, né, vão louvar a Deus do coração. Não, mas se tu for ver até, que nem nesse texto de Malaquias ali, ele diz, quem suportará o dia da sua vinda, né? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque quando Jesus viesse, ele ia sacudir aí, né, a religiosidade e tudo mais, né? Toda essa hipocrisia, né? Então, se a gente analisar também, até analisando o próprio livro de Malaquias inteiro, né? Ele é um livro que ele vem pra... que Deus, ele acusa, né, o povo de estar andando num caminho torto, né? Uhum. Tanto que o Malaquias é muito usado por aquela questão do dízimo, né? Sim. E é usado errado, na minha opinião. Porque é uma
é só uma das coisas que Deus fala que eles estão fazendo de errado, que ele diz, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. E as pessoas falam, nossa, é só isso, mas ele tá falando ali, ele diz que eles já estavam fazendo as coisas erradas, porque ninguém vai aguentar, tava falando ali, né, tipo, no próprio templo tava funcionando, ele vai falar dos sacerdotes em Malaquias, ele vai falar das ofertas, ele fala de vários temas ali que o povo estava fazendo errado, estava longe de Deus, né? Então, é mais um detalhe, né? Olha, vai chegar o dia do Senhor, vai chegar o dia que ele vai vir, né? Vai ter um mensageiro que vai vir antes, vai preparar o caminho, e vai chegar aquele que vocês tanto esperam, mas ele não vai ser, sabe, paz e amor, ele vai refinar, né? Ele vai chegar, claro, talvez para nós olhando hoje, porque Jesus ele vem trazer o amor. Mas para um religioso hipócrita na época, o amor de Jesus é a chibata, né? Isso. Para ele, né? Porque não que Jesus chega dando, né, chicotada, mas eu quero dizer assim, poxa, eu tô bem aqui, né? Eu sigo minha religiosidade, eu tô lucrando aqui, tô me aproveitando das pessoas, eu tenho aqui meus recursos, e aí vem um cara que diz que é só o amor e tudo isso que eu tô fazendo tá errado. Não, né? Então isso aí é que nem nós com Jesus, né? O nosso pecado. Eu tô bem aqui no meu pecado. Sim. Aí vem me falar que eu sou pecador, né? Que eu não mereço o amor de Deus, mas que Jesus morreu por mim, eu preciso dele. Não, né? Sabe? Tem essa ideia também, né? Mas, Roger, a gente falou aí das profecias, mas por que tudo isso é importante, né? Por que Jesus ter feito isso é importante? E também, assim, por que tinha que acontecer nesse momento da última semana? Não podia acontecer em outro momento, assim? Daqui a pouco ele não podia, tipo, não ter feito na última semana dele isso, ter feito em outro momento e tal. Por que é importante esse acontecimento ter acontecido, olha só, redundância, e ter acontecido também na última semana? Então, Duda, o que acontece? O que a gente tem que analisar? Jesus, vamos supor que Jesus então tivesse feito isso antes, né? E não na última semana. Ou melhor, digamos, se a gente ficar com aquela ideia de João que aconteceu o outro, então ele fez antes, né? Mas eu digo, né? Então, digamos que Jesus não tivesse feito na última semana, né? Sim. Qual que é a importância de estar ali na última semana? A importância dele estar ali na última semana, além da gente levar em consideração que ele vai restabelecer a ordem, que ele vai se declarar que ele tem autoridade, porque tudo isso que Jesus está fazendo está significando, está mostrando que ele tem autoridade, porque só ele tinha autoridade para chegar e mandar aquela galera, né, sair dali e tudo mais. Então, isso é muito importante para mostrar que Jesus... Tanto é que pedem para ele depois, né, num dos textos, não sei se é o de João, o de João fala, né, o de João eles perguntam, né, com que autoridade, né, tu faz isso, né? Isso aí. E aí o que acontece? Nessa última semana, Jesus ele tá mostrando muita coisa e ele fala também, e as pessoas não entendiam, que ele falava que existia uma aliança que Deus fez com os patriarcas, que fez depois foi ele com Moisés, deu a lei e tudo mais, né? E Jesus ele relata que assim, que essa aliança ela vai ser substituída por uma aliança que ele está fazendo, que ele vai criar através do sacrifício dele, sustentada sobre a vida e o sacrifício dele por nós na cruz. Então assim, tinha que ser nesse momento, porque tu imagina se Jesus fizesse isso de arrancada, ia ser uma loucura, ia ser um Deus nos acuda, as pessoas iam querer matar ele muito mais rápido. Por quê? Porque nessa altura do campeonato, o relacionamento de Jesus com os fariseus, mestres da lei, que já não era bom, né, porque ele fazia as coisas, mostrava a hipocrisia deles, ele vai, se continuar lendo os livros, os evangelhos ali, vai ficar insustentável, né? Os caras ficam loucos, eles querem achar maneira de pegar Jesus num erro, pra tentar fazer Jesus blasfemar, pra tentar matar Jesus de qualquer forma. Então, além disso tudo, de Jesus restabelecer a ordem, de se revelar como sendo o Messias, como sendo o Filho de Deus, se fosse outro momento, eu creio que não ia dar muito certo, porque, tipo assim, ia mudar a ordem dos fatores na minha opinião, né? Porque, como eu disse, aqui a gente está se encaminhando para a última semana e vai terminar na Páscoa e com a crucificação de Jesus ali, né? Jesus vai ser morto e aí ele vai ser crucificado, entendeu? E vai ressuscitar no terceiro dia e vai ascender aos céus. Então tinha que ser, né, nessa última semana por uma questão que, tipo assim, Deus calculou tudo na plenitude do tempo, né? Tudo que Jesus fez foi na plenitude do tempo. Às vezes a gente fica pensando, né? E pergunta, né? Sei lá. Mas por que Jesus não fez isso, não fez aquilo? Cara, Jesus fez as coisas como tinha que ser feito. Exatamente. Que não tinha como ser de outra maneira, né? Tinha que ser daquela maneira, porque
ele fez as coisas, ele se revelou como o Senhor na plenitude do tempo, entendeu? Então, é dessa maneira como tinha que ser. E é muito importante, por quê? Porque ele estava restabelecendo uma nova aliança, botando a ordem nas coisas, mostrando que deveria haver uma santidade, que isso vem para nós até hoje. Então, foi dessa forma como Jesus fez, que eu creio que deveria ser assim, exatamente, como foi. Sim, eu acho que foi muito estratégico dele acontecer ali, porque, que nem tu falou, né, tem toda essa questão da sua autoridade, e, digamos assim, estava se aproximando o dia, porque ele mesmo falou pros 12, né, pros apóstolos ali, pros discípulos mais próximos, ele fala, olha, tá chegando minha hora e tal, né, então ele já começa todos esses acontecimentos já preparando para a sua grande crucificação ali, né? Uhum. E depois a ressurreição, porque isso ia ficar, de certa forma, fresco na mente das pessoas. Isso. Tava todo mundo ali. Todo mundo ia se falar sobre isso, né? Olha, vocês ficaram sabendo que foi o cara lá no templo lá, expulsou todo mundo, não sei o que. Os caras que... ontem eu fui lá, me cobraram altos dinheiro lá, não sei o que. E o cara foi lá, expulsou. Quem que é esse cara aí? Não, esse aí é Jesus, o Nazareno lá, não sei o que, né? Exatamente, tu imagina só. Porque o que acontece? Jesus ele já era famoso pelos milagres que ele vinha fazendo e tudo mais. E o que tinha acontecido antes desse fato? Ele tinha acabado da entrada triunfal. Uhum. Então, o povo reconheceu ele. Agora tu imagina, né, Jesus foi batizado por João Batista, foi pro deserto e vai direto lá. Porque, né, se ele quisesse, ele poderia. Mas não impediria, porque ele é Deus, né? Imagina Jesus chegando lá sem ter curado nada, sem ninguém, sem ter feito... não ter feito ali o ministério dele, não ter sido conhecido. O cara ia falar assim, tá, mas quando Jesus chegasse e mandasse os caras embora, eles iam falar, tá, mas quem é tu? Se João é outro relato, é bem o que acontece mesmo. Tá, mas quem é tu? Exatamente, né? Então, por isso que, tipo assim, por isso que eu acredito que é o mesmo relato, entendeu? Porque Jesus, ele já era conhecido, entendeu? Porque pensa na moral que Jesus teve, né, Duda, assim, ó. Humanamente falando, no primeiro momento ele chega e a galera faz uma festa, grita o nome dele, chegou o nosso filho de Davi e tal, profeta e tudo mais. E logo em seguida ele já vai, então tipo, foi no momento oportuno, foi estrategicamente tinha que acontecer daquela maneira ali. Que era também uma profecia que estava se cumprindo, né? Isso aí. Inclusive, eu não citei ainda, link no post do episódio da entrada triunfal, né? Exatamente, a entrada triunfal reforça dá muita base para essa atitude de Jesus. Então agora já que vocês estão me reconhecendo, então eu vou botar ordem, porque Deus me deu autoridade, mas agora vocês estão reconhecendo que Deus me deu essa autoridade. E aí ele tem essa atitude. Sim, ele vai cumprindo profecia atrás de profecia, né? Vai aumentando mais, né? E é muito importante, né, também, Roger, ter acontecido isso não só pela questão da autoridade dele, mas o próprio acontecimento em si, né? É muito importante que o templo fosse purificado. Não, que nem tu falou antes, tu já tinha comentado sobre isso, sobre a questão de ele purificar o templo na representação agora e uma purificação para a nova aliança, né? Tu tinha citado isso antes, né? Mas também para ele demonstrar... É quase assim, Jesus no seu ministério, ele vem condenando a religiosidade hipócrita, né, dos fariseus, dos saduceus e assim vai. Ele já vem no seu ministério. Mas nesse momento, ele escancara, né? Isso. Se tu for analisar. Todo mundo viu. Porque todo mundo viu. Porque sim, todo mundo sabia que não estava certo, né? Todo mundo que chegava lá, quer dizer... Talvez nem todo mundo. Tinham pessoas inocentes ali, né, ingênuas, que, trouxe aqui a primeira cria aqui, não sei o que, perfeita e tal, e chegava lá, não, esse aqui não serve. Ou vinha de longe, o preço é esse aqui, porque tu vê, né, tem 300 mil aqui, a gente não tem pra todo mundo, é a oferta e procura, tu quer, paga. Isso. Né? Então as pessoas acabavam pagando, mas elas não se ligavam que isso não estava certo. Por quê? Porque as pessoas não tinham na mão o rolo de Isaías, não tinham na mão o rolo de Jeremias, né? Para consultar a todo momento. Tudo bem que um judeu, até sua adolescência, sabia a lei de cor. Mas os profetas, eles ouviam nas sinagogas, né? Isso. Eles ouviam no templo, ali com os mestres que liam. Então eles ouviam, né? Muitos sabiam. Mas eu quero dizer assim que alguns provavelmente eram ingênuos, né? Nessa questão. Mas o restante, né, o pessoal sabia que não estava muito certo, né? E aí, Jesus ele vem ali, escancara e condena essa galera aí, os religiosos, né? Então eu vejo que é muito importante ele fazer isso para dizer, olha, está chegando o momento
agora de uma nova aliança. Isso. Né? Isso aqui, ó, que vocês estão vendo, olha só o que aconteceu com isso aqui. Não dá mais, né? Não dá mais. Olha só como é que tá o pessoal aí. Além do mais, Roger, eu acho que também foi importante que, aí não só por ser importante ter esse acontecimento, mas a importância de ter acontecido na última semana, porque os religiosos já estavam tramando contra Jesus. Uhum. Imagina o quanto mais tramaram depois disso. Não tinha como. Então, né, Jesus, eu acho que foi estratégico ali, né, na última semana, porque depois desse momento, o Jesus ficou indignado, expulsou. Quando os fariseus ali, os sacerdotes, viram isso, eles também ficaram indignados. Uhum. Eu disse, não, é pra ontem que nós temos que acabar com a vida desse cara. É isso aí. Não, agora é o cúmulo, né? Foi agora o máximo, a gota d'água. Era só o que faltava. E agora, toda essa gente aqui, olha o lucro que a gente ia ter, né? Uhum. E aí, acabou com o nosso negócio aqui, né? Então, acho que foi bem estratégico, né? E, Roger, a gente falou bastante coisa aí sobre esse acontecimento, detalhes e tal. Daí, como é que a gente fica nessa história aí? Como é que a gente aplica na nossa vida hoje, que nós não vamos mais pro templo, a gente não precisa comprar o cabrito ali, né, o bode pra sacrificar, a pomba e tal. Mas o que a gente faz com essa história aí? O que ela nos agrega como aplicação para as nossas vidas? Então, Duda, para mim, a primeira aplicação que eu consigo analisar nesse texto e trazer para a minha vida, sim, é o tratamento que Jesus dá em relação ao pecado. Jesus, ele não é só paz e amor, como as pessoas por aí pensam e dizem. Jesus é a personificação do amor e tudo mais, sim. Ele tem o lado amoroso dele, mas ele tem a santidade e a justiça. Então, o que isso traz para minha vida? Nós temos que buscar uma vida de santidade, uma vida de justiça perante os olhos de Deus. Tu não pode mais fazer as coisas, não, então eu aceitei a Cristo e posso viver a vida do jeito que eu quero. Não, tu tem que buscar santidade, porque foi isso que Jesus está fazendo aí no templo. Ele está purificando o templo. E Jesus quer o quê? Ele quer purificar a nossa vida. Quando a gente aceita Cristo, a gente ainda tem os nossos pecados, as nossas falhas, que através do processo de santificação, o Espírito Santo vai agir e vai transformar a nossa vida. Então nós temos que buscar isso, né? Buscar a santidade. Outra aplicação, Duda, o que acontece? No templo, né? Vou usar a palavra templo, mas quando a gente for adorar a Deus, quando a gente for prestar culto a Deus, cultuar a Deus em grupo, a gente tem que ter uma ordem, a gente tem que seguir algumas coisas. A gente não pode cultuar a Deus como a gente quer, como vem na nossa cabeça. Por exemplo, lá em Jeremias estava falando que eles estavam acendendo incenso a outros deuses, Baal e deuses que eles nunca conheceram. Então, o que isso traz para nossa vida? A gente não pode fazer o que a gente quer dentro da igreja. Na igreja não tem que ter show, não tem que ter teatrinho, não tem que ter luzes e um monte de coisa que vão tirar o foco, e que o foco não vai ser adorar a Deus, né? A gente tem que adorar a Deus conforme Ele quer. É Deus que tem que dizer para nós como Ele quer, como Ele vai ser adorado. E como que a gente vai saber como Deus quer adorado? Através da palavra de Deus. É na palavra de Deus que a gente vai saber qual é que é a vontade de Deus para nossa vida. Só que aí entra uma coisa muito importante. A palavra de Deus, ela tem que estar no nosso coração, e ela tem que, o fim dela tem que ser sempre em Jesus. A palavra de Deus, ela vai ser cumprida em Cristo. Toda a palavra de Deus, ela vai sempre apontar para Cristo. Então, a nossa vida tem que... O que isso quer dizer? A nossa vida tem que apontar para Cristo. Quando a gente for cultuar a Deus, a gente tem que apontar para Cristo. Outro tipo de aplicação, o amor ao dinheiro, querer tirar vantagem da situação. A gente não tem que ser dessa maneira, a gente tem que buscar o que é digno, o que é honesto aos olhos de Deus. Era uma boa atitude o que eles estavam fazendo, talvez, de querer ajudar as pessoas com os animais, poderia ser, ok. Só que o que acontece? O coração deles foi obstinado e foi para o outro lado. Então a gente tem que sempre analisar nosso coração se alguma atitude que a gente está tomando, ela não vai daqui a um pouco ser uma atitude que vai desviar o nosso coração dos caminhos de Deus, com coisas legítimas, com coisas que vão, teoricamente, que são coisas certas, né? Então a gente pode analisar essa passagem e tirar muitas aplicações. Eu trouxe 2 ou 3 aqui que eu citei rapidamente, mas teria muitas mais, né? Teria muita, né? A questão do dinheiro, enfim, todas essas coisas, de não ser avarento e tudo mais. Sim, até que nem tu citou ali antes sobre o cuidado na igreja, né? Quando tá lá
em comunidade, né, a gente também, assim como Jesus ele tinha o cuidado com a casa do Pai, nós também temos esse cuidado, né? Porque, que nem tu falou, né? Digamos assim, se eu tô lá em comunidade, eu não posso adorar do jeito que eu quiser. Sim, não pode plantar bananeira. Não tá sozinho em casa, faz o que tu quiser. Tu adora do jeito que tu quiser, mas ali em comunidade, agora é o momento que a gente vai cantar e louvar através de músicas, né? Vamos adorar a Deus através de música. Beleza, aí eu fico lá sentado orando. Aí quando vai começar, sei lá, o ensino da palavra, que nós vamos adorar através do estudo da palavra, eu vou começar a cantar lá. Não, né? É tipo, Paulo condena isso em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 11, ele tá falando sobre a ceia, né? Ele diz, olha, cada um tá fazendo do jeito que quer, vocês não esperam um pelo outro, né? Até nesse ponto, né? A gente ser zeloso, né? Com esse momento da ceia, por exemplo, né? Isso. Nós estarmos ali em comunidade. Tu quer adorar a Deus através da ceia sozinho? Na minha opinião, não dá. Mas em casa, tu faz do jeito que tu quer com a tua família. Agora, ali na igreja, ali quando vocês estiverem em comunidade, com um monte de pessoas, em comunhão, tem que fazer todo mundo junto, né? Do jeito que é orientado, né? Eu acho que isso é importante, né? Mas eu adicionaria mais um detalhe também, Roger. A questão da própria religiosidade, né? Que a gente... Por exemplo, Jesus ali, ele tá condenando os religiosos, mas às vezes nós podemos cair no caminho dos religiosos, né? Muito fácil. Então nós temos que tomar cuidado com essa questão de seguir práticas, rituais e tal, né? Achar que aquilo vai nos aproximar de Deus, né? Sendo que não vai, né? Nós temos que ter uma vida cristã autêntica. E eu diria também, adicionando mais um outro detalhe, assim, para nós, sobre a questão como Jesus ele purificou o templo, né? Tirando todas as impurezas, nós também temos que, aí usando a palavra templo, né? Porque Paulo fala que nós somos templo do Espírito Santo, né? Então nós cuidarmos da nossa vida espiritual, né? E aí entra tudo que tu já comentou ali, também essa questão da religiosidade, né? Mas a gente realmente buscarmos uma vida espiritual pura, uma vida com santidade, né? Buscarmos a Deus, porque nós somos o templo agora, né? Tu não vai querer que Jesus venha aí e comece a expulsar os cambistas do teu coração. Seria até bom, né? É mais fácil, né? Resolve rápido. Não, mas eu quero dizer assim, a gente tem que... Jesus já está no nosso coração, né? Isso. Ele já quer expulsar, só que às vezes a gente traz de volta, né? Então nós não podemos ficar aí com a ganância, que nem tu citou, né? A ganância... a avareza, né? Mas também outras questões, né? Imoralidade sexual, sei lá, ódio, né? Idolatria, né? Coisas assim, né? Que nos afastam de Deus, né? Então, Roger, ótimo papo tivemos aí, né? Sobre a limpeza do templo aí de Jesus, né? Sendo que Jesus, ele não foi fazer uma faxininha com uma vassoura, né? Jesus, ele chegou virando as mesas, né? Porque tem que limpar embaixo da mesa também, né? É verdade. Roger? Sempre tem a sujeira debaixo do tapete, né? Não, Jesus já chegou levantando poeira. Mas muito bem. Suas considerações finais, Roger, o que você finalmente considera aí, por favor? E também, depois, comente aí onde é que o pessoal pode te encontrar, se tu quiser compartilhar algum contato. Então, Duda, com tudo isso que a gente falou, acredito que a gente deve sempre analisar a nossa vida, ver o que está de acordo com os princípios e com os valores de Deus, né? Como tu disse, nós somos o templo, né? Tá escrito na palavra de Deus, então a gente tem que buscar a santidade e viver de acordo com aquilo que Deus pede para nós, por amor a Ele, não só por, é assim. Não, nós temos que fazer por amor, né? E cuidar do nosso coração para não ser religioso, não cair na cilada de... é só ir na igreja, então que eu tô fazendo a minha parte. Não, é muito mais sobre o nosso coração, né? Jesus, ele estabeleceu uma nova aliança e que vai muito sobre o nosso coração, porque é lá onde habitam todas as coisas. E então, essas seriam as minhas considerações, a gente se analisar e procurar sempre fazer a vontade de Deus para as nossas vidas. E quem quiser me encontrar aí nas redes sociais, é só procurar lá no Instagram, é Roger Eduardo, Roger com 2 O, Eduardo, e no Facebook também é Roger Eduardo dos Santos. E seria isso, quero agradecer mais uma vez pelo convite, muito obrigado, para mim é um prazer enorme estar aqui. Estamos sempre aí para poder trocar uma ideia que é sempre edificante falar a respeito da palavra de Deus. Olha ali então,
link no post para vocês conferirem os contatos do Roger. E muito obrigado, Roger, mais uma vez aqui participando conosco. E agora eu também quero finalmente considerar que é bem interessante, assim, como a gente vê. Acho que a parte mais marcante para mim, assim, nesse acontecimento da vida de Jesus é o fato de que ele faz tudo isso sem pecar, né? Que muitas vezes, talvez, nós faríamos isso com pecado, né? Digamos assim, talvez se eu estivesse lá, mesmo que a minha intenção fosse boa, daqui a pouco a ira no meu coração, a raiva, né? Às vezes com uma falsa, né, pretensão de fazer a justiça de Deus, eu pudesse me exceder, alguma coisa assim, sabe? Às vezes a gente acaba lidando com algumas situações assim, né? A gente quer ser os paladinos da justiça, até mesmo dentro das nossas igrejas, assim, conversando com alguém, e a gente se exalta, né? A gente vai um pouquinho além. E aí depois fica aquela situação complicada, né, e tal. Mas Jesus não foi assim, né? Jesus, ele fez o que precisava ser feito. Ele limpou o templo, né? Purificou o templo. E aí já fica mais um exemplo para as nossas vidas, né? De como a gente pode controlar as nossas emoções, controlar as nossas atitudes para sermos mais semelhantes a Cristo, né? Então, possamos sempre refletir sobre isso, como que Jesus, ele era perfeito e o Espírito Santo habita dentro de nós e nos permite para que a gente seja igual. Só que a gente precisa realmente, né, nos entregarmos a Deus e deixarmos que o Espírito Santo faça o papel dele de nos conduzir, né, a um caminho de santidade. Então, muito obrigado para quem nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais! Pelo amor de Deus!